café de hoje, direto de Bruges, na Bélgica. Segundo vários autores, a origem da primeira bolsa de valores do mundo data de 1487. Devido à proximidade com o porto de Zeebrugge, os comerciantes aqui se reuniam para realizar suas operações. E o centro dessas operações era na casa de uma família nobre belga, Van der Burst. Como as casas não tinham identificação com números, as famílias eram localizadas pelo seu brasão. E a família Van der Burst tinha no brasão 3 bolsas que representavam as mercadorias. Daí surge o termo Bolsa de Valores. Posteriormente, com o aumento do comércio, as operações passaram a ser realizadas na Antuérpia, que oficialmente consta como a primeira bolsa de valores do mundo. Vamos entender um pouco mais da economia belga? Bom café! O Reino da Bélgica é um país da Europa Ocidental e formou-se em 1830, com a proclamação da sua independência na Holanda, instaurando uma monarquia constitucional como forma de governo. De clima temperado oceânico e terreno pouco acidentado, o país possui área de 30.500 km² e um litoral estreito banhado pelo Mar do Norte. Sua população é de 11.590.000 habitantes, que se divide em 3 regiões: Flandres, capital Bruxelas e Valônia, sendo que 50% se declaram católicos, 32,6% sem religião, 9,2% ateus, 5% muçulmanos, 2,5% protestantes e outras religiões cristãs. Altamente desenvolvida, sua economia se concentra no setor de serviços. O sistema de transportes moderno do país o coloca em posição de destaque na logística europeia, sendo a moeda utilizada o euro. O índice de desenvolvimento humano é de 0,93, com um produto interno bruto de 543 bilhões de dólares, possui um PIB per capita de 47 mil dólares. Os valores colocam a Bélgica entre as 30 maiores economias do mundo e entre as 10 maiores da União Europeia. Se destaca com o excelente índice Gini, 0,27. Esse indicador mede o grau de concentração de riqueza. Quanto mais perto de zero, menos desigual é o país ou região. A economia do país é altamente concentrada no setor de serviços, que responde por mais de 70% do PIB e pela maior parte da mão de obra. As atividades financeiras e o comércio são os principais destaques do terciário, seguidos do turismo. Este é mais intenso na região de Flandres, no norte do país, e nas montanhas e florestas de Ardenas. O setor secundário representa uma parcela de cerca de 22% do PIB. O Parque Industrial Belga possui grande diversidade e abrange indústrias como a automobilística, química, farmacêutica, de produtos de engenharia, metalúrgica, têxtil, alimentícia e petrolífera. A agropecuária responde por apenas 1,3% da economia belga. As principais culturas são beterraba, batata, trigo, milho, cevada, chicória, entre outras. Na pecuária, o país se destaca na produção de leite e derivados e carne suína. A Bélgica possui uma rede de transportes densa e moderna que favorece tanto o desenvolvimento econômico do país quanto a interconexão com os demais países da Europa, sendo descrita como um centro logístico regional com sua malha ferroviária considerada uma das mais densas do mundo, com extensão de mais de 3.600 quilômetros, sendo que as rodovias ultrapassam 118 mil quilômetros e as hidrovias 2.000 quilômetros. A Bélgica possui ainda 2 portos marítimos, 4 portos fluviais, dos quais se destaca o da Antuérpia, além dos 41 aeroportos.
fator que deve ser destacado está centrado na cidade de Bruges. Na Baixa Idade Média, cidades situadas nas regiões que atualmente compreende a Bélgica e os Países Baixos se converteram em importantes centros comerciais devido à sua localização estratégica e ao fácil acesso à região por vias terrestres e fluviais. Neste contexto, famílias locais começaram a se especializar no comércio e os estabelecimentos e praças dessas cidades se tornaram grandes locais de trocas e comércio, reunindo mercadores de diversas partes da Europa. A família Van der Bourse, de Bruges, se destacou nesse ramo com sua hospedaria Ter Bourse, se tornando um importante ponto de negociações. A palavra Bourse significava bolsa no dialeto local, e o brasão de armas da família continha a imagem de 3 bolsas, de forma que os locais onde eram realizadas as negociações passaram a ser chamados assim, tendência que se espalhou para outras línguas e levou à adoção do termo Bolsa de Valores, no sentido que conhecemos hoje. Dessa forma, com o desenvolvimento do comércio na região, não tardou para que a Antuérpia se tornasse a sede da primeira Bolsa de Valores da história, e seu modelo de negociação inspiraria a criação da Bolsa de Amsterdã em 1602 na Holanda, da Royal Exchange na Inglaterra em 1571, entre outras. Importante operação ocorreu em 1602, a formação da Companhia Holandesa das Índias Orientais nos Países Baixos, pois se formou a primeira empresa de capital aberto da história, vendendo suas ações na Bolsa de Amsterdã. O governo local concedeu um alvará que previa exclusividade no comércio com a Ásia e na aquisição de algumas especiarias. Entretanto, para viabilizar um negócio ambicioso e arriscado para a época, ou seja, explorar o mercado de especiarias asiático, as autoridades tiveram a ideia de fracionar a empresa como uma forma de captar recursos via centenas de investidores que assim participaram do financiamento da operação. Assim se descreve a origem do mercado de capitais via bolsas de valores, operações que permanecem até os dias de hoje, com o avanço da tecnologia, mas mantida a sua essência, conforme nos contam profissionais do mercado. Bom, as bolsas de valores têm um desempenho aí crucial, na verdade, tanto na economia brasileira quanto na economia mundial. Elas funcionam como uma plataforma de ações e títulos de outros valores imobiliários, comprados e vendidos, facilitam a mobilização de recursos e promovendo o crescimento econômico e dando destaque, principalmente aí em grandes papéis, em grande captação de recursos para a empresa. E as bolsas de valores permitem que isso aconteça, que as empresas fazem captação de recursos financeiros através de emissões de ações e outros instrumentos financeiros. E esses instrumentos financeiros negociados na bolsa, que são as famosas ações, e nas suas modalidades tanto AINE como PN, ajuda aí as empresas a se fortalecerem, principalmente fazer até um aumento de capital. Isso particularmente é muito importante para financiar a expansão, inovação, e outras atividades que exigem um capital aí bastante significativo. Por exemplo, muitas empresas brasileiras utilizam a B3, a Brasil Bolsa Balcão, para capitalizar e investir em novos projetos principalmente, fazer a própria capitalização entre elas. Entre algumas curiosidades sobre a Bélgica temos: a Bélgica abriga o Museu da História em Quadrinhos na capital Bruxelas. Alguns dos mais famosos personagens dos quadrinhos foram criados no país, como Tintin e os Smurfs. A cidade possui ainda uma rota conhecida como Rota dos Quadrinhos, para a visitação dos grandes murais pintados em edifícios da capital, com seus personagens. Na gastronomia, além do waffle, que surgiu no país, as famosas batatas fritas têm sua origem também na Bélgica, no século XVII, não obstante contestação dos franceses. A maioria dos vasos sanitários se encontram apenas no lavabo, geralmente ao lado da porta de entrada das casas, e não no interior dos banheiros como conhecemos. Há 3 línguas oficiais na Bélgica: francês, holandês e alemão, dependendo da região. Mas como é a capital da União Europeia, a língua universal também é falada por eles, ou seja, o inglês.
Cerveja na Bélgica é uma tradição e surgiu quando os monges produziam a bebida para atender os viajantes, pois a água era imprópria para consumo, o que tornava o processo de fabricação da cerveja perfeito para garantir a qualidade. Existem mais de 1.500 tipos de cerveja na Bélgica, de sabores e teores alcoólicos diferentes, umas mais especiais que a outra. Senhoras e senhores, quero agradecer ao professor Prisco para o convite de falar a respeito da cidade de Bruges e do mercado de capitais. A cidade de Bruges contribuiu muito e contribui até hoje para a cerveja. Você pode escolher uma boa cerveja que é feita de cevada. E também contribuiu muito para o mercado de capitais, assim como a B3, que tem mais de 100 anos, possibilitando a capitalização de várias empresas, onde buscam recursos para a sua ampliação, para a sua modernização e até para a sua busca de mercados no exterior. E para nós, investidor, o que nos cabe é investir nossos recursos para a obtenção de dividendo, já que a Previdência no futuro nada vai assegurar. Então, vamos escolher empresas que nos paguem dividendo para a nossa aposentadoria. A Bélgica praticamente cabe dentro do estado de Alagoas, que possui uma área de apenas 27.700 km². Lembrando que Alagoas é o segundo menor estado do Brasil em questão de território. Entretanto, a população da Bélgica é 3 vezes maior do que a do estado de Alagoas. A cultura e a educação recebem atenção especial das autoridades belgas. As pessoas são extremamente educadas e respeitosas com qualquer um de qualquer nacionalidade, sendo que a Bélgica tem severas leis para assédio sexual, preconceito e racismo. É o 5º país da Europa que mais respeita os direitos humanos. Uma cantada na rua pode dar uma multa de até 1.000 euros para o assediador. E aí, gostou? Que tal visitar a Bélgica? Mais uma matéria do economista Francisco Prisco Neto.